pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fernanda, de Português e Redação. Estamos aqui novamente para mais uma aula. Eu gostaria de, antes de tudo, iniciar essa apresentação desejando a você e seus familiares muita saúde, que tenhamos muita responsabilidade para enfrentar esse momento com compromisso e empatia. Então vamos para a nossa aula. Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje são os processos que envolvem a compreensão e a execução da proposta de redação, mais a competência 2. O nosso primeiro desafio é entender que a proposta de redação, principalmente no que tange o Enem, comporta mais uma questão de interpretação textual para além das 45 questões já ditas de interpretação. Isso significa que, diferentemente das outras 45, você não dará respostas objetivas, mas, ao longo da sua redação, na medida que você realiza os comandos especificados na proposta, você sim demonstra que compreendeu, ou melhor dizendo, que interpretou corretamente a proposta na sua integridade. Com relação a isso, a gente pode dizer que a competência 2, então, é a competência que avalia a boa, má ou mediana interpretação do candidato com relação à maneira como se constrói o tema, ou seja, a partir do título da proposta, a partir dos textos motivadores, bem como outras delimitações expostas no enunciado. São elas o tipo textual, a modalidade escrita formal, dentre outras tantas delimitações que são feitas logo no primeiro bloco da nossa proposta. Um ponto que a gente precisa entender são os processos, então, que envolvem a compreensão da proposta de redação. Eu separei 3 grandes processos que eu acredito serem fundamentais para a gente compreender bem a proposta. São eles a leitura atenta, isso é, aquela leitura pausada, que respeita construções sintáticas, pontuação e demais elementos de produção de sentido, e que demarca os fragmentos que projetam o tema central, ou seja, que sublinha, que rabisca, que puxa setas com relação a citações, dados, vocabulários específicos, ou mesmo frases e orações que sintetizam, que projetam o tema central do tema exposto. Também acho importante destacar a questão da reflexão comprometida sendo um processo da compreensão. Talvez tenho com toda certeza o processo mais importante da compreensão é esse de uma reflexão comprometida que visa racionalizar tudo o que foi lido e abstrair um eixo comum de pensamento. Por fim, um teste de correspondência seria um último processo da compreensão. Esse teste seria feito após a definição da tese e argumentos do seu texto, no sentido de atestar, então, uma real correspondência entre o recorte escolhido por você e o eixo comum de pensamento da proposta. Uma pergunta que você precisa fazer nesse âmbito é: será que o meu texto poderia servir como um texto adicional aos textos motivadores? Se sim, se de alguma maneira ele dá continuidade ao eixo de pensamento exposto nos textos motivadores, essa é uma comprovação de que você não está fugindo do tema ou não está cometendo nenhum dos outros erros mais comuns de interpretação, certo? A gente vai ver que a nossa proposta vai ser dividida em 3 grandes blocos. O primeiro bloco que concerne a proposta propriamente dita, o bloco dos textos motivadores e um bloco instrucional. Esse primeiro bloco, que concerne a proposta diretamente, ele é um parágrafo, né, um período, e ele é muito bem dividido e assertivo com relação ao que se pede. Vejamos.
Logo nas primeiras linhas, destaca-se a importância da leitura dos textos motivacionais, igualando a importância de um desenvolvimento, de um repertório sócio-histórico-cultural, o qual você deveria desenvolver antes, ou seja, durante a sua formação estudantil. É ali que são fixados também os padrões textuais, né? Ou seja, o tipo textual, bem como o regime formal da língua portuguesa. É ali que o tema aparece em negrito, né? E imediatamente depois dele é fixada a obrigação de se apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E as linhas finais dessa proposta, desse bloco, que concerne a proposta propriamente dito, destacam-se de maneira bem sintética o que seria, então, um texto dissertativo argumentativo. Vamos à leitura. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, ou seja, estamos falando de repertório e estamos falando da leitura atenta aos textos motivadores, redija um texto dissertativo argumentativo, ou seja, um padrão que você já conhece em modalidade de escrita formal da língua portuguesa, numa modalidade que você também já conhece sobre o tema. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse é o tema. O que aparece em negrito é o tema. Apesar de os textos muitas vezes serem amplos com relação a temática que se propõe, o tema sempre vai estar em negrito, muito bem especificado no primeiro bloco. Apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, precisamos saber o que são direitos humanos. E aí, por fim, uma revisão, digamos assim. Se você chegou até o Enem sem saber o que é um texto dissertativo argumentativo, o Enem te diz o que é. Ele, te dá instruções de como fazê-lo. Diz que é necessário uma seleção argumental, uma organização de ideias, uma relação intraparagrafal, certo? Relação entre os parágrafos. Precisa haver coerência, ou seja, não pode haver contradição, e coesividade, ou seja, que você precisa usar mecanismos linguísticos de construção de sentido. Precisa argumentar, ou seja, então você precisa de argumentos bons e fatos que comprovem o seu argumento em defesa de um ponto de vista que é o grande núcleo do texto dissertativo argumentativo. O seu ponto de vista vai estar contido na sua tese. Aí depois a gente passa então para esse segundo bloco, que é dos textos motivadores. Não vai dar tempo de lê-los todos aqui, mas aqui vocês veem que nós temos um texto. E todos os textos motivadores caminham para um sentido, que é o dispor o aumento do número de casos de violências contra a mulher. Quando vocês lerem esse texto aí pausadamente na casa de vocês vão ver que esse é o sentido que caminha a construção temática dentro da proposta. E que o bloco final é um bloco instrucional. Se você fez bastante redações, é um bloco que você não precisa, assim, se fixar tanto. Porque, óbvio, que na medida que você se torna persistente na ação de escrever, você vai assimilando, né, o que esse texto pede, quais são as situações que zeram uma redação e etc. Apesar de que uma leitura atenta dos 3 blocos é fundamental, mas, sobretudo, o primeiro e o segundo não tem como fazer redação sem lê-los, ok? No final da leitura, então, da proposta de redação, é importante que você se certifique que a sua compreensão, ela não extrapola o tema proposto, ela não reduz o tema proposto e ela não contraria o tema proposto. Ou seja, se você leu os textos motivadores e acredita que a violência contra a mulher não está aumentando ou não está persistindo na sociedade brasileira, você leu errado, porque você está contrariando o tema. E o tema é uma problemática real, certo? Se você disserta apenas sobre a questão da violência contra a mulher sem citar
aliás, sem fazer um recorte, sem ter uma perspectiva desse aumento, dessa maximização de casos, você também está errado, porque você reduziu o tema. Da mesma maneira, se você coloca a questão da persistência acima de todos os outros fatores que também são fatores que atravessam esse tema, você extrapola, certo? O tema proposto. Separei aqui algumas perguntas que eu acredito serem importantes para a gente fazer uma reflexão comprometida. São elas: será que a minha leitura não é ingênua ou demasiado conspiratória? Como os textos motivadores se relacionam com o título da proposta? Sendo a proposta uma problematização real, quais respostas eu tenho para dar? Será que essas minhas respostas não são forçadas demais ou superficiais? Quais argumentos eu poderia selecionar para defender minha tese? Eles são complementares entre si ou interdependentes? Essa pergunta é muito importante para a gente escolher quais conectivos a gente vai usar na nossa argumentação. Eu estou colocando essa pergunta como uma pergunta importante porque muitas vezes eu leio redações que a argumentação, o primeiro parágrafo de argumentação e o segundo parágrafo de argumentação são escritos numa relação lógica que quando você vai ler de fato esse texto, essa relação não existe. Por exemplo, quando você usa em primeiro plano, blá blá blá, e coloca o problema. Em segundo plano, blá blá blá, e coloca o problema, você precisa entender que esse conectivo estabelece uma relação lógica. Porque, por exemplo, se você olha uma imagem, o que está em primeiro plano é mais importante do que está em segundo plano, certo? Então, o que você precisa entender é que não é uma relação complementar, é uma relação interdependente. Agora, se você coloca o seu primeiro argumento e no segundo argumento você começa com conectivo soma-se a isto, a gente entende que elas são complementares e não interdependentes, uma relação hierarquizada entre os argumentos e tudo mais. O que significa dizer que são reflexões que a gente precisa fazer. Parto, então, para os processos que envolvem a execução da proposta. O mais importante, eu diria, é a questão do planejamento. O mais importante, sobretudo para vocês que estão aprendendo a fazer redação agora. Não tem como fazer uma boa redação sem planejar. Acredito que existem vários recursos para a gente desenhar como é que estamos desenvolvendo o nosso pensamento. Mas um dos mais usados aí é a fluxogramação, que basicamente é um desenho do nosso raciocínio, né? A gente fluxograma, ou seja, rascunha um pouco das nossas ideias a fim de chegar à tese, à seleção argumental e ao esboço de uma proposta de intervenção. Quando você estiver chegado a uma concretude com relação a esses elementos dentro do seu planejamento, que é também o seu projeto de texto, você faz então aquele teste de correspondência que eu havia falado anteriormente. Basicamente, é entender se a sua redação dá uma resposta completa e complexa à questão levantada no tema. Ou seja, se ela poderia ser colocada como mais um texto motivador dentre todos os outros aqueles textos, no sentido de dar continuidade a um eixo comum de pensamento. Entende? Por fim, a gente vai ter os processos de produção e de revisão, que são os mais importantes, se a gente pensa de uma maneira mais lógica, porque é o que faz com que você realmente entregue ali um texto escrito na folha do Enem para o avaliador da sua prova, o corretor da sua prova, entregue assim, materialmente falando, e a revisão é porque você não pode entregar uma redação que você não leu, né? Eu acho muito engraçado quando os alunos falam, eu não lembro do que eu escrevi. Não, você tem que ler a sua redação antes de entregar. Por isso que é importante que a gente também se organize com relação ao tempo. Enfim, essas duas etapas, além de ser a que nos permite, de fato, concretizar a nossa participação ali na prova do Enem, que é quando a gente entrega, né, no ato de entrega das nossas respostas e tudo mais, do nosso cartão de respostas e da nossa folha de redação, é fundamental que a gente revise a fim de que a gente faça isso de maneira responsável. E isso não tem a ver só com a questão da redação em si, mas de todas as disciplinas, certo?
Enfim, e é importante dizer que apesar dessas etapas de produção e revisão serem importantíssimas, no meu ponto de vista, elas só são possíveis porque existe um empreendimento reflexivo comprometido que dá como resultado, certo, essa redação. Ou seja, pensar, se debruçar sobre o nosso projeto de texto é fundamental para que a gente chegue ao texto como materialidade. Com relação à competência 2, que de alguma maneira foi trabalhada no decorrer da nossa aula, eu acredito que, enfim, vamos pontuar o que significa a competência 2. Basicamente é compreender a proposta de redação e aplicar o conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Volto a dizer que cabe à competência 2 avaliar se você realizou ou não realizou as ações mencionadas no enunciado da proposta, certo? Se você respeitou os direitos humanos, se você escreveu na modalidade formal da língua escrita, se você respeitou a questão, a tipologia textual, né? No caso, texto dissertativo argumentativo, se você cumpriu com a temática proposta, ou seja, não extrapolou, não reduziu o tema, certo? Enfim, são uma série de checklists, digamos assim, que serão feitos no sentido de entender se a sua interpretação é leal ou não é leal ao que foi proposto. Bom, a aula tá um pouquinho longa, mas eu espero que tenha ajudado vocês. A gente tem como proposta dessa aula uma proposta de redação. Façam, me enviem quanto antes, para que a gente possa avaliar tudo isso junto e começar então a fazer as nossas reflexões de uma maneira mais individualizada